Olá, meus amigos. Então vamos continuar os nossos estudos do livro de Apocalipse. Na aula anterior a gente tinha visto um pouco da biografia de João e um pouco da sua história. E nessa introdução número 2, nós vamos continuar falando sobre João, mas indo um pouquinho mais profundo. Esse é um momento muito especial da nossa sexta-feira, o momento de estudarmos a Palavra de Deus. Vamos para a aula de hoje? João então viveu com Jesus durante os 3 anos de ministério, viu seu mestre morrer, ressuscitar, e antes de subir aos céus, Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos, para eles aguardarem o revestimento do poder do alto, a descida do Espírito Santo. Os discípulos aguardaram e somente depois foram para as nações pregar o Evangelho. Você lembra que Jesus tinha falado para eles irem de 2 em 2, e aqui, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles em Pentecoste, os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, eles foram de 2 em 2. Então João, nas suas primeiras viagens ali, nas suas primeiras idas da pregação do Evangelho, inicia a sua jornada junto com Pedro. A gente pode ler lá em Atos 3, versículo 1, Atos 4, versículo 19, Atos 8, versículo 14. Se você tiver uma caneta, um papel para anotar esses versículos e depois você mesmo pode dar uma estudada em casa. Inclusive, alguns dos estudiosos falam que João foi um dos responsáveis por consolar e ajudar Pedro na sua caminhada cristã, principalmente quando Jesus tinha morrido. João ajudou Pedro a superar suas fraquezas. A gente lembra que Pedro praticamente tinha desistido de continuar o ministério de Jesus. Ele tinha voltado para a prática da pesca. Então é interessante essa aproximação de João e Pedro, porque João auxiliou Pedro para voltar para o Evangelho, para voltar para os braços do Pai, no caso. Podemos ver uma situação lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. João então coopera para que Paulo pudesse pregar aos gentios nesse caso. Aqui já falamos de 14 anos desde o Pentecoste. Paulo chama João e outros discípulos ali que estavam na conversa ali de Paulo, chama de colunas da igreja, que o auxiliou na pregação do evangelho aos gentios. Então, João foi um dos principais líderes da igreja primitiva da sua época. João então continuou a sua jornada de fé, continuou confrontando o pecado do povo, continuou a liderar as igrejas e estabelecê-las. Muito provavelmente João era perseguido de todos os lados. Ele era uma pessoa muito popular na sua época, e com a sua liderança e por causa da pregação do evangelho, muito provavelmente estavam querendo prender João, assim como quiseram prender Jesus e os discípulos. Mas João permaneceu vivo durante anos, perturbando o império das trevas e os líderes políticos e religiosos de sua época. Então, aproximadamente mais ou menos aí uns 35 a 40 anos depois que João ajudou a estabelecer as igrejas em Jerusalém, 40 anos depois, João foi isolado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. A gente pode ler isso lá em Apocalipse 1, versículo 9. Foi na época do imperador romano Diocleciano que João foi banido e aprisionado na ilha de Patmos. João foi condenado por 2 motivos, que muito incomodavam o imperador romano, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João passa a ser considerado um inimigo do Império Romano e uma vez isolado na ilha de Patmos, uma espécie de prisão romana para os seus inimigos, a influência e as palavras de João não mais seriam ouvidas e ele morreria. Afinal, as privações e sofrimentos numa pequena ilha de origem vulcânica praticamente sem condições de sobrevivência. Os autores que comentam sobre a ilha de Patmos afirmam: na época de João havia uma prisão romana na ilha onde seus encarcerados eram submetidos a trabalhos forçados em minas de pedra, controlados por soldados romanos, e viviam em cavernas que eram abundantes numa ilha de solo vulcânico. Não encontramos mais detalhes sobre o modo de vida desses prisioneiros e nem encontramos evidências mais detalhadas. Na verdade, Patmos era uma ilha isolada, transformada em prisão sem chance de fuga, e onde de tempos em tempos os soldados romanos vinham recolher as pedras trabalhadas, recortadas, transportando-as em navio e deixavam alimentos aos prisioneiros. Para a gente finalizar o estudo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ilha de Patmos. Patmos é uma ilha vulcânica grega que se encontra no ponto setentrional, lá no mar Egeu Oriental. João ficou prisioneiro nessa ilha, na ilha de Patmos, no ano de 81 a 96 d.C., tempo que recebeu de Deus a revelação do livro de Apocalipse.
Atualmente, a ilha de Patmos tem uma população de 2.550 habitantes, uma extensão de 34 km². Sua capital é São José de Patmos, em homenagem a João o Evangelista, que popularizou a ilha. Como o próprio nome da capital revela, na ilha tudo relembra que João esteve por lá. Na ilha encontra-se um mosteiro nomeado de João Evangelista, na parte alta da cidade. Este mosteiro, que homenageia João, foi fundado em 1088. Conserva muitos ícones típicos da arte religiosa grega ortodoxa, bem como vários utensílios medievais. Lá se encontra a gruta onde o apóstolo teria passado grande parte do seu tempo e onde também recebeu as visões de Apocalipse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Deus abençoe e até a semana que vem, na sexta-feira, às 6:30 da tarde. Te aguardo. Deus abençoe.